Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição deste domingo, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Eu tenho certeza que o seu domingo foi tranquilo, né? Deu para aproveitar, deu para ficar suave, sem preocupação. Afinal de contas, ontem o Vasco conseguiu uma boa vitória sobre o Atlético Mineiro, 2-1 fora de casa, uma vitória importantíssima que a gente vai repercutir também aqui nesse vídeo, né? Vamos ouvir o Léo Jardim, que foi um dos grandes nomes do Vasco na vitória de ontem. Vamos ouvir também aqui o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, e vamos falar sobre a possibilidade do Vasco apresentar mais um reforço nessa próxima semana, né? Semana que começa amanhã. Existe a possibilidade do Vasco fechar a contratação de um meia do futebol aqui sul-americano. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, beleza? O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem um OneFootball, tá aparecendo aí o QR Code na sua tela, você pode apontar a sua câmera e baixar o OneFootball completamente de graça. Aqui na descrição desse vídeo também tem o link para você ir até a sua loja de aplicativos e baixar o OneFootball gratuitamente. Lá você tem todas as informações sobre o Vasco, sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol europeu, tem transmissão de futebol ao vivo, enfim. Quem gosta de futebol tem que ter o OneFootball no celular. Bom, o Vasco ontem conseguiu uma boa vitória, né, no Mineirão. Inclusive, o vídeo anterior aqui foi o vlog mostrando os melhores momentos da torcida. Se você não assistiu, vai estar passando o card aqui. Então é só você ir no vídeo anterior, né, que é o vídeo mostrando a torcida do Vasco no Mineirão. A torcida ontem deu um show, né? A torcida do Vasco ontem fez uma bonita festa no Mineirão na vitória do Vascão sobre a equipe do Atlético Mineiro. Vitória importantíssima que a gente vai repercutir bastante aqui nesse vídeo, né? A gente vai ouvir o Léo Jardim, a gente vai ouvir aqui também o Maurício Barbieri, mas antes a gente fala aqui sobre a possibilidade de chegada de uma contratação nessa semana que começa amanhã, né? A janela de transferências fecha no dia 20. Já fechou para contratações internacionais, né? Jogadores que vêm de fora do país. Mas no mercado interno ainda pode acontecer até o dia 20. Dia 20 que é na quinta-feira, né? Então até quinta-feira os clubes podem contratar jogadores que já estavam aqui no mercado brasileiro. E segundo informações do canal Atenção Vascaínos, existe a possibilidade do Vasco fechar a contratação de um meia estrangeiro, argentino ou uruguaio, até o dia 20. Então, o que a gente pode falar com certeza é que se esse jogador vai chegar até o dia 20, é porque é um jogador que já está no futebol brasileiro, né? É argentino ou uruguaio, mas que já atua num clube brasileiro. Informações do canal Atenção Vascaínos e a gente acompanha aqui, né? Se tiver mais alguma novidade, a gente traz aqui no canal. Bom, vamos falar agora do jogo de ontem, né? O Vasco venceu a equipe do Atlético Mineiro e com a vitória de ontem, o Vasco termina essa primeira rodada, né, do Campeonato Brasileiro na 8ª colocação, né? O Vasco foi um dos times ali que iniciou com o pé direito, né? Vencendo na primeira rodada. E pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, olha só, os 4 grandes do Rio venceram na primeira rodada. Vasco venceu, Flamengo venceu, Fluminense venceu, Botafogo venceu. Então, o futebol carioca, né, começa com o pé direito essa primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro. Mas agora a gente vai escutar aqui um dos destaques, né, ou se não, o principal destaque da vitória do Vasco ontem contra a equipe do Atlético, que foi o goleiro Léo Jardim. Léo Jardim que vinha sendo, né, muito criticado pela torcida, ainda não tinha a confiança do torcedor, o torcedor não tinha, né, aquela confiança no Léo Jardim, e depois de ontem eu acho que isso mudou, né? E o Léo Jardim fala exatamente sobre isso, sobre a importância da vitória de ontem e também sobre conquistar a confiança do torcedor do Vasco. Confira só. Eu acredito que começar o campeonato dessa forma é muito importante para dar confiança para o grupo todo. Vir aqui em Minas e fazer um jogo que a gente fez contra o Atlético Mineiro. A gente sabe que não vão ser muitas equipes que vão chegar aqui e vão conseguir tirar pontos do Atlético. E
E como eu falei, para a gente começar dessa forma é muito importante, dá muita confiança para a equipe, mas a gente também tem a consciência de que é só um primeiro passo, de que é só mais um jogo e que a gente tem que buscar ser consistente durante todo o campeonato. Mas sobre você, pessoalmente, dizer a confiança, a sua atuação individual? Eu fico feliz pela minha atuação. Eu tenho convicção no meu trabalho, no trabalho que vem sendo feito desde quando eu cheguei aqui. E eu sempre procuro trabalhar da melhor maneira, fazer o meu trabalho durante a semana, justamente para chegar nos jogos preparados e poder ajudar a equipe. E depois Léo Jardim fala sobre a importância do sistema defensivo do Vasco, né, que ontem foi fundamental na vitória, né, se comportou muito bem. O Vasco defensivamente ontem foi bem. E também ele fala sobre o período sem jogos, né, a importância desse período sem jogos de treinamentos para o Vasco chegar no Mineirão e conseguir a vitória contra o Galo. Como eu falei, o fato da gente ter vencido o jogo hoje com certeza nos dá confiança e nos mostra que a gente está no caminho certo. Esse período que a gente teve sem jogos, a gente conseguiu trabalhar bastante coisa, conseguiu evoluir em bastante aspectos. E a gente chegar aqui e poder fazer um jogo como esse, como eu falei, nos mostra que a gente está no caminho certo, que a gente conseguiu evoluir em bastante coisa, em bastante áreas do nosso jogo. E com certeza nos dá muita confiança para a próxima partida, mas a gente sabe que cada jogo é um jogo, então a gente tem que descansar agora e trabalhar durante a semana focado no próximo jogo, que vai ser o Palmeiras. Então tá aí, esse foi o goleiro do Vasco, Léo Jardim, destaque do Vasco ontem na vitória sobre o Atlético Mineiro. E agora a gente fala aqui de Maurício Barbieri, né? A gente vai escutar, na verdade, o Maurício Barbieri, que fala sobre a partida de ontem. Ele vai comentar aqui sobre uma fala do treinador do Atlético Mineiro, o Eduardo Cudê, que na entrevista coletiva disse que o jogo de ontem foi o melhor jogo do Galo na temporada, que o Galo teve muita posse de bola, teve muita finalização, mas que o Vasco estava ali num dia inspirado, com seu goleiro inspirado, com a sua defesa numa noite muito boa. O Vasco se comportou muito bem defensivamente. E o Barbieri vai falar sobre isso, né? Sobre esse poder ofensivo do Galo e também sobre o Vasco ter se comportado muito bem defensivamente. E ele aproveitou também para dar uma reclamada, né, da arbitragem, que ontem realmente foi esquisito, né? A arbitragem do Klaus. Boa noite. Eu acho que em relação ao resultado, é um resultado fantástico, uma estreia excepcional dentro do que a gente queria. Eu tinha conversado com vocês durante a semana sobre o Vasco ser uma equipe competitiva, sobre o Vasco ser uma equipe de muita entrega, de muita luta e conseguir competir. Eu acho que a gente fez isso muito bem. Sobre a avaliação do Cudê, eu respeito a avaliação dele, até porque ele acompanhou todos os jogos do Atlético no ano, eu não acompanhei os recentes. Eu acho que a gente fez 2-0 e teve possibilidade de fazer mais gols. Nós tivemos boas chances de ampliar o placar. Entendo que o gol deles no final do primeiro tempo foi um critério do árbitro, não achei que foi falta, achei que já tinha acabado o tempo. Depois, no segundo tempo, sim, a gente teve mais dificuldade para sair, acabou ficando um pouco ansioso, mas se defendeu bem dentro do que a gente estudou, dentro da proposta que a gente tinha. Fizemos as trocas com os meninos novos, entrando na questão dos meninos já, comportamento excepcional, jogar aqui contra um grande adversário, com o estádio a favor do adversário, eles tiveram um comportamento incrível. Então, nesse momento, estou muito satisfeito com o desempenho, com o resultado e com a postura de todos os jogadores. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, e se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!